Valeu, meus amigos, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vamos falar das últimas do Tricolor. Afinal de contas, nas últimas horas, aconteceu lá no CT Luiz Carvalho a coletiva de Renato, Kahneman e Jeromel. As três principais lideranças do vestiário do Tricolor falaram com a imprensa. Eu posso resumir essa coletiva para vocês em 3 palavras: pedidos, justificativas e principalmente insatisfações. As 3 palavras que definem essa coletiva. Insatisfação pelo lado da arena. O Grêmio está muito insatisfeito com a situação com o estádio. O Grêmio quer voltar a atuar o quanto antes na arena. E isso foi exposto pelo Renato também. Isso porque quando o Renato era questionado sobre a situação da arena, ele simplesmente não falava, dizia, não, esse assunto é do presidente, não vou entrar nessa história e tal. E hoje não. Hoje ele declarou quase uma guerra contra a arena. Um detalhe importante, e aqui eu preciso trazer para vocês. Eu acho que nesses últimos tempos tem sido reforçado muito a situação do Grêmio estar jogando fora da arena, a campanha que o Grêmio construiu no ano passado dentro de casa, o principal mandante e tudo mais, tudo isso a gente coloca nessa conta, é tudo muito importante, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo. Mas a gente precisa começar a encontrar soluções. Justificativas nós já temos as pencas. Desde que nós voltamos a jogar, os problemas era o Grêmio estar treinando fora de casa, era o Grêmio estar treinando fora do estado, era a questão do número de jogos, era os jogadores que não tinham ritmo, depois era a saudade das famílias, era a saudade dos pets, aí voltaram, quando nós voltássemos a treinar no CT Luiz Carvalho, era tudo familiar, já conseguiria ter retornos, conseguiria as vitórias, o Grêmio não conseguiu. Depois era jogar no estado, o Grêmio tá jogando, não tá conseguindo. Agora a nova justificativa é o Grêmio não ter a sua arena. Nós estamos empilhando justificativas. Estamos empilhando poréns. E soluções até o momento nós não estamos encontrando. O Grêmio vai enfrentar 2 adversários diretos da zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Daqui a 2 rodadas começa o retorno do Campeonato Brasileiro. O segundo turno do Campeonato Brasileiro. O ano está passando, nós já estamos quase em agosto, e até o momento o Grêmio está cravado, quase enterrado na zona de rebaixamento. Ah, Diogo, mas o Grêmio não tem reforços. Gente, por favor, né? O Grêmio não tem o 3º pior time do Campeonato Brasileiro. Ah, Diogo, mas teve a enchente. Qual o jogo que o Grêmio fez assim bonito? Aquele jogo assim que tem uma saída de bola, que tem uma triangulação, que tem uma tabela, aquele jogo que tem uma construção desde o início do ano até abril, por exemplo. Qual o jogo que vocês viram isso? Por favor, teve algum jogo? Se eu estou enganado, por favor, coloquem aqui embaixo. Acho que talvez a melhor partida do Grêmio foi contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes. E nem foi uma partida de construção e tudo mais. Foi uma partida mais, né, para se segurar. Uma partida mais defensiva. O Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho com os pontas sendo o salvador da pátria, né? A jogada do Grêmio desde o Campeonato Gaúcho é espeta nos pontas e eles decidem. A nossa defesa é a mais vazada desde o ano passado, nós não encontramos soluções, nós estamos procurando sempre justificativas. E esse é o grande problema e esse é o meu medo. Nós estamos encontrando justificativas para tudo, mas soluções até o momento nós não estamos encontrando. Esse é o meu medo até o momento. O Renato, o Jeromel e o Kahneman pediram o apoio do torcedor mais uma vez, que eles compareçam no próximo domingo no Estádio Centenário, que empurrem o time, que façam a sua parte. E um detalhe, o torcedor nunca deixou de fazer isso, tá? Quem se afastou do torcedor foi o Grêmio. Não foi o torcedor. O torcedor sempre esteve lá, sendo sócio, comprando camiseta, comprando ingresso, estando no estádio. Quem se afastou do torcedor, proibindo treinos, quem se afastou do torcedor, colocando jogos longe da torcida, lá, por exemplo, lá em Cariacica, quem fez tudo isso foi o Grêmio. O torcedor sempre esteve aqui e sempre torceu e apoiou. Vamos avançar um pouquinho para a gente falar sobre outra situação também, que acaba entrando nessa seara aí, que é a situação do estádio, de ser mandante. O Grêmio, nas últimas horas, procurou a CBF e indicou o estádio Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, em Santa Catarina, para o jogo contra o Vasco. Até o momento, é uma possibilidade, não quer dizer que o Grêmio vá mandar essa partida por lá. Outra possibilidade estudada pelo Tricolor também é a Arena Condá.
A situação do gramado do Estádio Centenário é muito discutida internamente, principalmente depois das últimas rodadas que o Grêmio enfrentou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, onde partes estavam praticamente no barro. A situação climática de Caxias não ajuda para a recuperação do gramado, que também tem os jogos do Caxias por lá e acaba sendo muito prejudicada. Gente, a gente precisa avançar para falar outra situação também, que agora é a situação de mercado. Nas últimas horas foi oferecido ao Grêmio Dário Benedetto. Já falei para vocês sobre ele aqui, jogador do Boca, 34 anos e tudo mais. O Grêmio procurou o jogador no início do ano, né? O jogador foi oferecido, fez uma sondagem, mas não avançou. E agora ele foi oferecido mais uma vez e o Grêmio analisou o Dário Benedetto. O Grêmio fez ali os prós e os contras para ver se seguia na negociação ou não. Se fosse pela comissão técnica, e aí a gente fala do Renato, isso avançava, o Grêmio iria, mas a direção resolveu não avançar pelo jogador. Extracampo, custo alto, tudo isso foi colocado na conta e o Grêmio não avança por Dário Benedetto, foi oferecido, mas é um jogador que dá para arriscar da nossa lista aí. Vamos falar sobre reforços que nós não vamos riscar da nossa lista, aliás, vamos colocá-los na nossa lista. E o melhor, na lista de relacionados. Arezzo e Monsalve estão no bid, já podem atuar com a camisa do tricolor. Os dois jogadores devem ir para o confronto contra o Vitória agora no próximo domingo às 11 da manhã, já estão na concentração inclusive. O caso do Monsalve é um pouco mais tranquilo, os dois devem entrar durante a partida, é verdade, mas o caso do Monsalve é um pouco mais tranquilo, até porque ele fez a sua última partida no final de maio, vinha atuando e tal. Agora, no caso do Arezzo, esse sim exige um pouco mais de cuidado. Ele não atua desde o meio do mês de maio, já se vão 2 meses praticamente desde a sua última atuação. O jogador vinha trabalhando por conta, é verdade, mas jogo é jogo, treino é treino. Então ele passa por avaliação, mas deve ficar no banco de reservas e entrar ali, se necessário, talvez no segundo tempo. É um jogador que exige cuidados, né? Já pensou o contrato, cara? Bom, esquece que é melhor, mas tem que ter esse cuidado aí. Gurizada, pra gente encerrar, 2 pautas importantes aqui. Gustavinho. 3 clubes da Europa estão interessados no passe do jogador. Nottingham Forest, estamos falando de Newcastle e Girona da Espanha. Os 3 clubes nas próximas horas, próximos dias, devem chegar com uma proposta para a compra do jogador. Proposta esta que, segundo o nosso colega Caliel Dornelles, deve girar na casa dos 12, 14 milhões de euros, mais uma porcentagem de plusvalia. Diogo, o que é plusvalia? Plusvalia é uma porcentagem que o Grêmio ficaria caso lá na frente esses clubes revendessem o Gustavinho por um valor maior do que o Grêmio está ganhando neste momento com a venda. Ficou complicado? Eu vou tentar te dar um exemplo legal aqui. Vamos lá. O Grêmio vende o Gustavinho por 12 milhões por Girona. Tá? Exemplo. 12 milhões por Girona, o Grêmio vende o Gustavinho. Lá na frente o Girona vende o Gustavinho por 15. O Grêmio ficaria com uma porcentagem dos 3. É a diferença entre uma transação e outra que o Grêmio teria direito nessa história toda aí. Ele tem contrato até 2028 com o Tricolor, o Grêmio detém 80% do passe dele e claro que tudo isso vai depender do que o Grêmio acredita que ele possa ser, né, lucrativo nessa janela de transferências. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas tem esse interesse dos 3 clubes no Gustavinho. Para nós encerrarmos, vamos falar sobre outro interesse, só que é o interesse do Grêmio, num lateral esquerdo. Marcos Alonso, 33 anos, espanhol, jogador que estava ligado ao Barcelona até 2 semanas atrás, recebeu uma proposta do tricolor segundo a imprensa espanhola. O Grêmio aqui nega a informação, diz que sondou vários nomes na janela, mas que não efetuou uma proposta pelo jogador. É importante nós colocarmos aqui, o Marcos Alonso ele está livre no mercado, até 2 semanas atrás tinha essa ligação com o Barcelona, é um jogador de nome, um jogador que experiente, né? Um jogador que chegaria aqui e jogaria. Quero saber de vocês, Marcos Alonso, é uma boa possibilidade ou não? É loucura da imprensa espanhola? Comenta aqui embaixo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau!